Olá! Nesta temporada do Entrevista, estamos explorando algumas formas de ser e de se relacionar com a vida, com o mundo no nosso entorno. E isso nos leva a alguns questionamentos, como, por exemplo, que relação haveria entre a opressão dos animais, da natureza e das mulheres? Tem um movimento que vem fazendo essa reflexão há um tempinho já, é o ecofeminismo. E quem vai falar sobre isso com a gente é a Daniela Rosendo, lá da Federal de Santa Catarina. Olá, Daniela, que prazer tê-la no Entrevista, tudo bem? Oi, Pedro, tudo bem? Obrigada, uma alegria imensa estar aqui. Legal. Daniela, para a gente começar esse papo, explica pra gente o que é, ou melhor, o que são os ecofeminismos? Muito bem, Pedro. Acho que você já começou super bem fazendo a pergunta no plural. Fiz meu dever de casa. Porque, de fato, quando nós falamos sobre essa temática, nós falamos de uma pluralidade de ideias e práticas. Por isso, eu gosto de definir o ecofeminismo, ou os ecofeminismos, como um conjunto de teorias e práticas que levam em consideração simultaneamente as questões relacionadas às mulheres, aos animais e à natureza. Nem todos os ecofeminismos trabalham com essa relação com os animais não humanos. A maioria trabalha mais especificamente com mulheres e natureza, né? Mulheres e meio ambiente, e não integra também essa perspectiva dos animais não humanos, mas o ecofeminismo que eu tenho trabalhado, que eu chamo então de ecofeminismo animalista, considera esses três campos em conjunto. Ah, legal. E para a gente entender, né, melhor essa relação entre essas opressões da natureza, das mulheres e também dos animais, como é o caso da sua corrente ecofeminista, que relação haveria? Assim, existe uma lógica em comum entre essas opressões? O que nós chamamos a atenção quando nós falamos de ecofeminismos é que existe uma mesma lógica de dominação por trás de todas as formas de opressão, ou seja, de todos os ismos de dominação. Quando nós estamos falando do sexismo, ou mais especificamente no contexto patriarcal do machismo, que é a maneira como ele se expressa, né, da opressão dos homens contra as mulheres. Quando nós falamos do especismo, que é a discriminação em relação à espécie, do racismo, do heterossexismo, que é a forma de discriminação em relação à orientação sexual, as orientações sexuais dissidentes, né, que não são heteronormativas. Por trás de todos esses ismos de dominação, existe a mesma lógica, ou seja, existe uma mesma estrutura conceitual que é marcada por dualismos de valor opostos, ou seja, homem e mulher, branco, negro... Uma coisa binária, né? Binária, humano, não humano... Ou seja, tem esses dualismos, esses pares, né, duais, esses binarismos, que são estabelecidos de uma maneira hierárquica, ou seja, sempre existe um exercendo uma forma de poder em relação ao outro. Então, são sempre dualismos que têm essas estruturas opressoras e que seguem a mesma lógica de dominação. O que isso significa? Que tem algo ali por trás, né, que escolhe arbitrariamente uma das características que o outro par, que o outro lado desse par não tem para justificar uma forma de dominação. Sim. Então, todos os ecofeminismos olham para isso, né? A gente percebe que existe uma característica em comum entre todas essas formas de dominação e, portanto, a gente precisa, então, se engajar com a libertação de todas essas formas de opressão em conjunto também. E quais seriam os prejuízos desses dualismos, pensando nas nossas relações, assim, enquanto humanos mesmo, nas relações pessoais? São muitas consequências, né, de diversas ordens, assim. Então, uma das consequências dessas diferentes formas de opressão é que a gente tem uma sociedade extremamente desigual. Sim. Então, quando a gente olha para gênero, a gente vê uma sociedade patriarcal que as mulheres sofrem com o machismo, com essa estrutura, né, de dominação dos homens em relação às mulheres e como isso se manifesta numa sociedade que é extremamente violenta contra mulheres, que se reflete na questão financeira, econômica. Então, as mulheres, em média, recebem menos do que os homens, as mulheres têm
uma jornada de trabalho dupla ou tripla, porque todo o trabalho de cuidado recai sobre as mulheres, então a gente tem essas desigualdades. E assim, isso vai se materializando na vida das pessoas a partir dos diferentes marcadores, ou seja, estava falando sobre mulheres. Quando a gente agrega esse outro marcador social, essa outra categoria de raça, a gente vai ver que a realidade das mulheres negras é mais... que sofre com essa estrutura de uma maneira mais complexa ainda, porque é intersecionada. Então, além de tudo isso, né, que as mulheres sofrem, as mulheres negras vão sofrer ainda mais. Então, o trabalho é ainda mais precarizado. Por isso, no Brasil, majoritariamente, o trabalho doméstico é feito por mulheres negras, que recebem menos e que estão mais sujeitas a essas violações, como é o caso do trabalho escravo, né, que a gente tem visto cada vez mais denúncias aparecendo desse tipo de trabalho. Então, assim, a gente vai observando que esses diferentes marcadores fazem com que os indivíduos sofram de uma maneira específica esse conjunto de opressões. Então, o resultado, no fim, é uma sociedade extremamente desigual, extremamente violenta e que, portanto, não consegue alcançar a justiça social. E isso é ruim para todo mundo. Pois é. E justiça social é justamente, né, o que a filosofia do bem viver também busca alcançar, né? E quando a gente fala do bem viver, enfim, essa filosofia ataca muito o nosso modelo predatório, né, da natureza, né? Essa questão do domínio da natureza, da devastação ambiental, isso passa também pela formação das identidades de gênero? Sim, passa também porque nós temos uma relação de codependência, em geral, né, em relação a outros humanos, mas também à natureza. O que significa isso? Que nós não somos, que a filosofia, né, a nossa identidade, de maneira geral, é construída a partir de uma noção de identidade que é separada, né, de tudo, como se nós fôssemos seres atomísticos. Então, como se nós vivêssemos de uma maneira independente dos outros e do meio no qual nós estamos inseridos. Quando, na realidade, a nossa condição de vulnerabilidade inerente a toda forma de vida, ou seja, vulnerável porque pode sofrer o impacto positivo ou negativo dessa interação com o meio e com todas as relações que se dão nesse espaço, fazem com que nós tenhamos essa relação de codependência. Então, o ser humano é, inclusive, o animal que mais precisa de cuidado ao longo da sua vida, né? Um bebê humano, quando nasce, precisa de muitos anos de cuidado ali para a manutenção da sua saúde, da alimentação, a educação, então, de abrigo, né? De moradia. São diferentes formas de cuidado que são necessárias para a manutenção dessa vida. Todas as espécies animais precisam disso, mas o ser humano é o que precisa por mais tempo, né? Então, se nós chegamos aqui à vida adulta, é porque tivemos algumas pessoas que se dedicaram muito ao nosso cuidado para que nós pudéssemos chegar até aqui. Então, esse cuidado se dá pelos outros humanos nessas relações, o que, como eu falei antes, majoritariamente na sociedade patriarcal é atribuído às mulheres, né, como se isso fosse algo inerente à condição da mulher, né, quando na verdade não é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, mas nós também temos essa dependência do meio. Então, um meio ambiente poluído, com água poluída, com ar poluído, gera um adoecimento. Então, nós sofremos esses impactos também, isso pensando a partir deste lugar, né, do ser humano. Mas nós precisamos levar em consideração os interesses que esse espaço também tem, né, que os outros animais não humanos e que a natureza também tem esse direito de poder estar, né, e estabelecer essas relações também, sem esse impacto negativo dos seres humanos, como acontece nessa sociedade exploratória. E vou aproveitar que você falou de direitos da natureza. Você acha que os direitos da natureza dialogam com os direitos humanos? Eu entendo que eles precisam ser realmente ali pensados juntinho. De maneira conjunta. Nós não podemos dividir, sob pena de justamente a gente hierarquizar, né, e acabar exercendo algum tipo de relação ali de opressão que marca a exploração. Então, se a gente não consegue reconhecer esses interesses e o que nós poderíamos então chamar de direitos da natureza
pela natureza em si, né, pelo direito de esses ecossistemas, né, existirem sem essa nossa interferência da maneira como porque a relação vai existir porque nós não existimos de uma maneira apartada, né, separada da natureza. A gente precisa viver em harmonia com ela. Então, vai existir uma interação, mas precisa ser uma interação que não seja nesse modo exploratório, né? Mas reconhecer, então, que tem outros interesses ali, né, desses bens naturais ambientais, que são os rios, os mares, né, enfim, todos os biomas e todos os outros animais que vivem nesses espaços, que têm o direito de ter essa autonomia prática, ou seja, de conseguir viver de maneira que eles possam buscar o seu provimento e que possam viver a sua maneira, né, específica conforme a sua espécie, sem sofrer essa interferência negativa dos seres humanos. É respeitar a liberdade de todos nós, né, humanos, outras espécies, da natureza em si. E assim, Daniela, qual leitura o ecofeminismo faz, na verdade, da situação não só do Brasil, mas no mundo hoje em dia? Nós estamos numa situação bastante complicada, né? Então, acho que o conceito de antropoceno nos ajuda muito a entender esse momento histórico, né? Que mostra o impacto que a atuação humana na Terra tem promovido. Então, a crise climática que já está instaurada, né? Nós já temos visto isso, né? Eu sou da década de 80 e ali na década de 90, quando estava, né, iniciando a minha educação, eu lembro que eu ouvia falar, já tinha alguma forma de educação ambiental na escola, e lembro de ouvir falar sobre mudanças climáticas, a importância da reciclagem, de preservar as espécies, desse cuidado de cuidar, né, para não desperdiçar água. Sim. A gente já tinha isso, de certo modo, e justamente é nessa época que internacionalmente se fortalecem os debates com relação à questão ambiental, mas a gente não esperava que nós fôssemos viver isso dessa maneira agora. E, inclusive, cientistas, como acontece com o IPCC, o painel intergovernamental para a crise climática, mostra que essas consequências chegaram antes do previsto e é por conta da incidência humana na Terra. Ou seja, é em razão desse sistema de exploração, esse sistema capitalista que estabelece esse tipo de relação, né, de produção atrelada ao consumo e que não consegue ver, né, esse limite que precisa existir em relação ao uso dos bens naturais ambientais, porque o uso vai existir. Né? A questão é como a gente estabelece esse modo de uso que é exploratório. Entendi. E se a gente olhar, né, para a história do mundo, a gente vai ver que é uma história basicamente dominada por homens e um tipo específico de homem, né? Homem branco, homem europeu. É possível a gente construir um futuro sem que a humanidade seja regida por esses homens num papel tóxico, num papel dominador e violento? Eu espero que sim. Estou trabalhando para isso, claro. Inclusive. E eu acredito que a vida pode se sustentar na Terra se nós conseguirmos fazer essa mudança paradigmática. Porque, caso contrário, a gente vai continuar nesse modelo que vai aprofundar ainda mais as desigualdades e que não é sustentável. Né? Ele é exatamente o contrário, ele é insustentável. A gente está vendo isso, né, pelas crises que a gente está passando, né? A gente está vendo isso, exatamente. Né? Em todos os lugares a gente tem visto que tem aumentado a escassez de água em determinados períodos, em outros que são de chuvas a gente tem as inundações, vários problemas, né, que decorrem disso também, problema da alimentação, saúde, pandemia também, que tem uma relação com a questão ambiental também. Então, a gente tem visto que a vida tem ficado mais difícil, né, para todo mundo, mas para algumas pessoas, para alguns grupos que são esses mais impactados, né, que sofrem mais com essas desigualdades estruturais, fica mais difícil ainda de sustentar a vida de uma maneira saudável, equilibrada, né, harmoniosa. Então, uma vida que vale a pena ser vivida. Um bem viver, né?
Um bem viver, exatamente. Daniela, muito obrigado pela sua participação aqui no Entrevista. Muito obrigada também, Pedro. Legal. A você de casa que acompanhou esse episódio e quiser revê-lo, é só entrar lá no Globoplay. Obrigado pela companhia de sempre e até uma próxima. Tchau, tchau.